Meio-dia e 31, boa tarde, está começando a edição local do Esporte Total. Hoje é quinta-feira, dia de muitas atrações aqui no programa. Confira. Técnico do Verdão define hoje o time que enfrenta o Cruzeiro sábado à tarde no Parque do Sabiá. Luiz Felipe já avisou, o time terá força máxima contra o Verdão e vem em busca de mais uma vitória. O NIT estreia hoje no segundo turno do Campeonato Brasileiro de Basquete. E aqui no estúdio vamos conversar com Rogério Borges, coordenador da Copa Futel de Futsal. Nós voltamos em instantes, logo depois dos comerciais. Até já. Meio-dia e 34, estamos de volta. Vamos falar de Campeonato Mineiro. O técnico Ivan Silva comanda hoje à tarde o último coletivo para o jogo com o Cruzeiro, sábado, no Estádio Parque do Sabiá. Somente uma vitória mantém as pequenas esperanças do Uberlândia em permanecer na primeira divisão. Ontem o treinador Ivan Silva realizou um treino técnico na parte da tarde no estádio Juca Ribeiro. O jogo contra o Cruzeiro é decisivo nas pretensões do clube. Uma vitória dá ao Uberlândia Esporte o direito de continuar sonhando com a chance de permanecer na primeira divisão. A nossa meta é tentar fugir do rebaixamento e para isso tem que conseguir a vitória em cima do Cruzeiro. Você acredita nessa vitória? Nós acreditamos, né? Apesar de muita gente não acreditar, mas o grupo está imbuído disso e vamos tentar. No coletivo desta semana, quem voltou a ter uma oportunidade na equipe titular foi o jogador Nilmar, que não joga desde o jogo contra o América. Eu estou determinado, eu estou junto com meus companheiros imbuído de conseguir esse resultado positivo, que é de suma importância para a gente. Se realmente o professor optar, seja de zagueiro, de lateral, qualquer outra posição, eu estou pronto para ajudar. Para surpreender o Cruzeiro no próximo sábado no Parque do Sabiá, o técnico Ivan Silva está cobrando muito dos jogadores nos treinos da semana. Neste treino técnico, ele exigiu mais qualidade no chute a gol e velocidade dos jogadores. Uma das armas para o jogo contra o Cruzeiro é o meia alemão, que tem um dos melhores chutes do time. Eu vinha trabalhando há bastante tempo lá em Uberaba, já tinha feito a pré-temporada e me entrosei bem, me dei bem com o pessoal aqui do Uberlândia, com os jogadores, com a comissão técnica também. E, graças a Deus, deu esse resultado aí. Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória que era importante, mas tudo correu bem na estreia, né? E agora se preparando aí nessa semana para esse jogo difícil contra o Cruzeiro, que a gente tem que ganhar ou ganhar, né? Já jogou contra o Cruzeiro alguma vez, Alemão? Joguei, tive muitas oportunidades de jogar, já fiz gol contra o Cruzeiro, tenho muitas boas recordações. Pois é, e o Cruzeiro, que ontem venceu o Ipatinga por 1-0, virá com força máxima para enfrentar o Verdão no sábado. O técnico Luiz Felipe Scolari já anunciou que vai escalar Cris e Ricardinho, que estavam na seleção brasileira, além de Sorin, que jogou ontem pela Argentina. Até Miller, que estava afastado da equipe há várias semanas, poderá ser aproveitado. Esta semana, o Cruzeiro contratou também uma psicóloga a pedido do técnico Scolari. A psicóloga Regina Brandão chegou na Toca da Raposa com a missão de avaliar todos os atletas do Cruzeiro. Segundo a psicóloga, o trabalho é muito importante e pode influenciar em um momento decisivo. Na realidade, a gente tem que ensinar o jogador que não importa. Aquela história de jogo é jogo, treino é treino, isso não existe, né? Ele tem que entrar com a mesma determinação em todos os jogos, seja fácil ou difícil. E com a psicóloga, os jogadores falam tudo que estão sentindo, né? O que acham dos amigos, dos companheiros, de tudo. Então eu acho que com isso só o grupo vai ganhar, né? Só tem a ganhar com isso. E ajuda bastante a nossa cabeça, porque para você entrar dentro de campo você tem que estar com a cabeça tranquila. Filipão não tem dúvidas de que, sabendo o perfil de cada um, fica até mais fácil detectar quem mais precisa de apoio dentro da equipe. E sabendo que alguns precisam de mais carinho por uma série de razões, sabendo que alguns precisam de um trabalho diferenciado, sabendo que alguns, por exemplo, não se abrem porque tem um respeito muito grande pelo técnico. Então a gente vai procurar, quem sabe, chegar a esses jogadores. Depois do perfil traçado, vai ser bom para mim, vai ser muito bom para o Cruzeiro e bom para os atletas. A delegação do Cruzeiro viaja para Uberlândia no próprio sábado em voo fretado que sai de Belo Horizonte às 10 horas da manhã. Os ingressos para o jogo começam a ser vendidos hoje à tarde no estádio Juca Ribeiro e no Terminal Central.
E agora o basquete, o NIT estreia hoje no retorno do Campeonato Brasileiro de Basquete, enfrentando o Bauru, em Bauru. Se vencer, o time uberlandense assume a liderança da competição. Direto de Bauru, vamos conversar por telefone com o técnico Miguel Ângelo, que estreou na terça-feira, quando a equipe venceu o Mogi Valtra em Mogi das Cruzes. Miguel, que análise que você faz desse seu primeiro jogo na frente da equipe do NIT? Nós tivemos um jogo difícil na última terça-feira contra a equipe da Mogi. O time no início estava um pouco meio ansioso, precipitado um pouco no ataque, mas aos poucos nós fomos corrigindo as falhas e botamos o ritmo na partida e conseguimos ganhar o jogo por uma diferença de 4 pontos. Pois é, aí que está o problema, Miguel. O NIT chegou a estar vencendo por 21 pontos de vantagem. No final, essa diferença caiu para apenas 4 pontos. O que aconteceu? Será que faltou preparo físico para os jogadores ou não? Eu acho que foi um fator fundamental, né? Mas agora com a chegada também do professor preparador físico Gilvan Silva, eu acho que nós não tivemos tempo ainda para prepará-los. Mas realmente a equipe caiu muito no último quarto. A equipe foi tirando a diferença, mas aconteceram fatos também que aconteceu com o jogador Tunico, o jogador que nunca tinha arremessado nenhuma bola de 3 pontos, e na última partida ele arremessou 2 e converteu. E com isso o time parou um pouco de jogar, parou de se movimentar no ataque e permitiu a reação da equipe de Mogi. Mas o importante é que no final prevaleceu a categoria dos jogadores de Uberlândia. Agora, para o jogo de hoje contra o Bauru, Miguel, você pretende fazer alguma mudança importante na equipe ou basicamente vai ser mantido o mesmo esquema do jogo de terça-feira? Eu não vou fazer nenhuma mudança, eu vou cobrar mais um pouco a participação no ataque dos nossos pivôs e melhorar um pouco a parte de rebote defensivo e cada vez mais valorizando a posse de bola, escolhendo o melhor momento para arremessar. Eu acho uma equipe boa, nós temos ainda 2 desfalques, né, que é o Savoy e o Ricardo, mas com certeza, quando o time estiver completo, nosso objetivo primeiro é classificar e conseguir uma melhor posição para jogar, fazer nossos jogos de playoffs em casa. E com certeza o objetivo do grupo é esse, o grupo está bastante unido, e tentar chegar a um título que seria inédito para o basquete mineiro. Tá certo. Esse, portanto, o técnico Miguel Ângelo, da equipe do NIT, que hoje joga contra o Bauru, às 8 horas da noite em Bauru. Também hoje, no mesmo horário, jogam Unisanta e Botafogo em Santos. Esse é o Esporte Total, em nome do Consórcio Nacional ABC, que está com grupos super especiais para você adquirir sua casa própria, com parcelas a partir de apenas R$ 371,10 mensais. Ligue 3239-6464. Café Cajubá Solúvel torna a sua vida muito mais prática, já nos pontos de venda. Experimente. Nós voltamos daqui a pouquinho, logo depois do intervalo. Até já. Dezesseis minutos para 1h, estamos de volta e agora vamos conversar aqui no estúdio com Rogério Borges, coordenador da Copa Futel de Futsal. Rogério, temos aí pouco mais de uma semana, 10 dias de realização desta Copa Futel. Qual o balanço que você faz até agora desse torneio? O balanço foi muito positivo, porque dos 40 jogos já realizados, né, houve 282 gols, né, uma média de quase 7 gols por partida e só 2 incidentes de disciplina, né? Aliás, a gente falou sobre isso aqui no programa. Uma questão de agressão ou tentativa de agressão a árbitros, os jogadores que brigaram lá sexta-feira no Clube Girassol, e a comissão disciplinar parece que tomou uma medida bastante enérgica nesse caso, né? A comissão se reuniu na terça-feira, né, com base ao relatório do árbitro e do delegado, chegou ao consenso da eliminação das 2 equipes e os atletas envolvidos no tumulto, que foi generalizado, vão pegar 4 partidas, né? E o atleta que tentou agredir o árbitro, que é o Rodney de Paula Vargas, da LKR, pegou 360 dias de gancho. Né? Agora, Rogério, esse tipo de punição, você acha que serve de exemplo para os outros times, para os outros jogadores? Esperamos que sim, porque se você for analisar o pessoal que brigou dos 2 times, né? Quem vai querer inscrevê-los o ano que vem se eles pegaram 4 partidas? Então eles vão estar totalmente fora da primeira fase até no início da segunda fase, né? Ou seja, eles estão suspensos este ano, mas como não jogam mais, só vão cumprir no ano que vem, né? Ano que vem. Então,
na prática, eles vão ficar fora do próximo campeonato. Na prática, sim. A ideia é exatamente essa, punir rigorosamente para evitar esse tipo de problema. Até a comissão tentou achar uma forma mais legal para ter, talvez a gente queria que a punição fosse maior, mas a comissão embasada pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva não teve como, onde os atletas foram embasados no artigo 272 do Código. Agora, Rogério, são 180 times disputando esta Copa Futel. Esse tipo de problema, eu imagino que já era até esperado por vocês, né? Porque é um número muito grande de atletas e é difícil administrar isso, né? Nós até esperávamos até mais problemas, né? Como nós já conseguimos, estamos finalizando a primeira rodada agora na sexta-feira, eu acho que até o índice de indisciplina está até pouco, né? Tá certo. Agora, nós temos aqui os troféus, pelo menos alguns dos troféus, né? Que serão oferecidos aí aos times que mais se destacarem, aos jogadores. E realmente um troféu bastante interessante e um pouco diferente, a gente vai mostrar, e diferente em relação àquilo que já foi mostrado até hoje. Esse troféu que vocês estão vendo aqui, esse menorzinho aí. Esse menorzinho vai para todos os atletas da equipe campeã. Cada atleta da equipe campeã vai receber um troféu desse. O atleta revelação também, o artilheiro e o goleiro menos vazado. E agora esse maior, né? Esse aí vai ser oferecido ao time campeão. E o vice e o terceiro colocado são troféus menores, né? E seguindo o mesmo design. Ou seja, uma premiação diferente para motivar ainda mais os jogadores. Isso, né? E a nossa intenção agora na Futel é isso, é tentarmos diferenciar para dar até uma melhor qualidade na questão dos troféus, né? O pessoal até estava falando, mas vocês estão fugindo do normal, do padrão que é aquele de metal, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar inovar, né? Eu acho que todo mundo que está conhecendo o troféu ele está agradando. Tá certo, Rogério. A Copa Futel segue com jogos praticamente todos os dias. Hoje tem mais uma rodada, né? Isso. E no domingo mais um jogo ao vivo pela TV Paranaíba. Os jogos de hoje são onde? Hoje tem só no ginásio do Sesc. São 3 partidas? São 3 partidas. Agora, para encerrar, neste final de semana começa também o Festival de Futsal, Festival Escolar. E me parece, pelos números, que também é um festival grandioso, né? Felizmente, nós tivemos inscritos 240 equipes nesse festival escolar de futsal, que para nós foi uma surpresa muito agradável, né? Porque a Futel estava afastada desse festival e agora nós estamos entrando com todo o apoio também no mesmo estilo da Copa Futel. E organizado em convênio com a Superintendência Superintendência Regional, Sesc e Futel. É uma parceria das três entidades. E abertura no sábado às 9 horas da manhã. Todas as equipes inscritas e o público que queira lá assistir, nós estamos convidando. Tá certo, é futsal para ninguém botar defeito. Tem 180 times na Copa Futel, 240 times neste festival escolar de futsal. Isso mostra realmente a força do futsal em Uberlândia. Obrigado, Rogério. Daqui a pouquinho a gente volta com o comentarista Paulo Martins. Até já. Dez minutos para 1 da tarde. Estamos de volta agora aqui com o comentarista Paulo Martins. Paulo, demos há pouco aí a notícia que o Cruzeiro vem com o time completinho para enfrentar o Uberlândia no sábado à tarde no Parque do Sabiá. Que péssima notícia é essa para o Uberlândia, não, Paulo? Para o Uberlândia Esporte Clube, pode até, você olhando de lado e colocando a situação do Uberlândia à parte, excelente para o espetáculo. Muito bom para o torcedor do Cruzeiro que mora em Uberlândia, que mora no Prata, em Araguari, em Indianópolis, né, que mora nessas cidades da região. O pessoal de Sacramento já avisou que vem com ônibus lotado. Caravanas de frutal. Então isso é muito bom, porque você chegar para ver um time como o Cruzeiro, com o Jackson na reserva, Marcelo Ramos, sozinho, imagina quem vai começar jogando. Os jogadores que estavam servindo a seleção brasileira tiveram um tropeço lá no alto, né? Vão chegar... Vão vir com gás todo agora, hein? Vão vir aqui, porque se tiver a oportunidade de jogar, o Luiz Felipe vai escalar o melhor time do Cruzeiro para essa partida. É um jogo de televisão, ele precisa ajustar esse time para a Copa Libertadores. E o Cruzeiro já está classificado. Eles falam que não, mas já está classificado. Então, eu acredito que para o espetáculo, para o torcedor, é o que há de melhor. Agora, para o nosso querido Uberlândia Esporte Clube, para essa camisa verde e branca, realmente são calafrios a mais.
Mas se bem que você disse aí, Marcos Paulo na reserva, Marcelo Ramos na reserva, Jackson, quer dizer, não sei até que ponto também seria diferente. Mas de qualquer maneira, Paulo, a gente viu também a matéria do Uberlândia Esporte, os jogadores estão falando em tentar, quem sabe, ganhar o jogo e partir para enfrentar o Guarani na última rodada, ainda com chances de permanecer na primeira divisão. É uma situação difícil, complicada, mas a verdade é que ainda há esperança, né? Porque o Uberlândia, os seus jogadores, a sua comissão técnica, precisa se agarrar com unhas e dentes a essa possibilidade. Puxa vida, o pessoal fala, não cai, não cai no mesmo lugar duas vezes. Cai sim. O Guarani ganhou o único jogo nesse campeonato do Cruzeiro. Gente, o time do Guarani é uma baba, mas muito ruim, o pior time desse campeonato mineiro. O time do Rio Branco conseguiu ganhar o jogo do Cruzeiro e dominar o Cruzeiro. O Mamoré, na abertura do campeonato, não ganhou, mas dominou o Cruzeiro na partida. Por que motivo não podemos nós acreditar que o time do Uberlândia pode vencer o Cruzeiro? Nós sabemos perfeitamente dos riscos que esse time vai correr para vencer essa partida. Porque jogar pelo empate é o medo de vencer. O empate serve para o Uberlândia, com toda certeza serve. Mas o time não pode ter medo de vencer. Se jogar pelo empate, joga com medo de vencer. Quem disse isso foi o Vanderlei Luxemburgo, quando levou o Santos a campeão da Copa Rio São Paulo há 3, 4 anos atrás. Mas você disse que o empate serve para o Uberlândia, Paulo, em que circunstâncias? Porque a situação do Uberlândia já está com a O Uberlândia, o empate serve da seguinte maneira. Ele empata o jogo com o Cruzeiro e vai de 7 a 8 pontos. Torce para o Atlético, sem impiedade, aplicar uma sonora goleada no Democrata em Belo Horizonte, para diminuir a distância do saldo de gols, que é o item número 2, para o critério de desempate. De repente, o Uberlândia ganha o jogo do Cruzeiro aqui, empata, e fica com um golzinho aí, ou não sofre nenhum. O Atlético ganha de goleada, tira a diferença, diminui a diferença entre o Mineiro e o Democrata. Depois o Uberlândia dá uma goleada no Guarani, por que não? E pode, com isso, conseguir a sua classificação. Porque nós temos que acreditar que é possível empatar com o Cruzeiro e vencer o Guarani de goleada. É possível o Democrata perder de goleada para o Atlético Mineiro, como é possível também o América ganhar o jogo lá ou até empatar em Governador Valadares. Então eu acredito. Agora é preciso que os jogadores do Uberlândia acreditem também. Mas não é fácil, viu, Ronei? Você entrar contra o Cruzeiro, com sua força máxima, dentro do Parque Sabiá, um jogo de televisão que dá uma responsabilidade muito grande para o time da capital, e ter que vencer, ou pelo menos não perder o jogo, não é fácil. Mas nós sabemos que nada é impossível. É difícil, mas não é impossível, e no meu pensamento vale a pena acreditar. Ok, Paulo Martins, obrigado. E lembrando mais uma vez que os ingressos começam a ser vendidos hoje à tarde no estádio Juca Ribeiro e no Terminal Central. Os preços são os mesmos do jogo com o Atlético Mineiro, ou seja, R$ 3, 5, 7 e R$ 10. E apesar da má campanha do time, a expectativa da diretoria do Uberlândia é que é de um bom público nesse jogo de sábado no Parque do Sabiá. O Esporte Total de hoje está terminando, a gente volta amanhã. Uma boa tarde a todos e até lá.